Partiu, valeu. Então, gente, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o Arel. Ele é uma ferramenta que auxilia na construção de query e eu costumo utilizar ele, conheci ele há pouco tempo, e eu gostei muito de utilizar ele quando a gente precisa ter algumas consultas um pouco mais complexas, né, nas nossas aplicações Rails que utilizam o Active Record. Então, primeiramente, eu sou o Daniel Moreto, atualmente eu sou dev na Kindle, e eu amo muito codar, adoro arte marcial e amo jogar. E fazendo uma audiodescrição minha aqui, eu sou um homem branco, tenho um cabelo curto, cacheado, estou vestindo uma camisa azul marinho, e atrás de mim, eu estou no meu escritório, à minha esquerda tem um armário multiuso, cheio de livro e planta, e do meu lado esquerdo só tem a porta de fundo mesmo, que ela está aberta. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu criei uma aplicação de exemplo bem basicona. A ideia foi quase que um MVP da Twitch, né, que é a plataforma de transmissão, onde a gente vai ter lá tabelas de streamers, né, que são as pessoas que fazem transmissões, usuários e mensagens e assistidas que as pessoas dão para cada transmissão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou apresentar o modelo de dados dessa aplicação para vocês. Vou mostrar um pouquinho de como está a estrutura dos módulos do Rails. E em duas fases, a gente vai fazer algumas consultas no banco, onde a gente vai tentar utilizar o Arel em algumas coisas mais complexas. Então, primeiro, eu vou mostrar a aplicação para vocês. Aqui eu estou com o Navicat aberto. E basicamente eu tenho aqui minha tabela de usuário e tenho a minha tabela também da pessoa streamer, né, que é a pessoa que faz a transmissão. Então, um usuário pode fazer uma inscrição a um canal do streamer, que é a tabela subscription. E nós temos também aqui uma tabela de live, que é quando um streamer abre uma live para transmitir, e o usuário pode tanto enviar mensagem, que vai ficar armazenada nessa tabela de message do modelo de dados, quanto pode assistir a uma live que vai ficar armazenada nessa tabela de watching, que a gente tem aqui a duração em segundos, né, que ele ficou assistindo aquela live. Maravilha. Então, a gente vai tentar responder algumas perguntas com base nesse modelo de dados. As perguntas que a gente quer responder primeiro, quantas mensagens foram enviadas para uma determinada live? Isso pode ser uma live qualquer, uma transmissão qualquer. Qual é a média de tempo que as pessoas assistiram a uma determinada live? Isso também vai ser uma live qualquer, que eu vou pegar lá no meu banco. E eu vou pegar também essas duas informações para cada live, ou para cada transmissão que foi feita, e quais streamers começam com a letra P. Então, para a fase 1 do nosso desafio, vai ser isso. Para a fase 2, eu quero saber quantas mensagens cada streamer teve na sua última live e qual foi a média de horas de pessoas assistindo a última live de cada streamer. Então, a gente vê aqui que essa segunda eu já tenho perguntas um pouco mais complexas para serem respondidas. Beleza. Aqui eu estou com o meu VS Code. Vocês vão me ver olhando muito para a minha direita aqui, porque minha cola está toda desse lado aqui no meu monitor auxiliar, então não reparem se eu ficar muito olhando para cá. Claro, tive que trazer uma colinha. E aqui no meus apps, eu tenho aqui minha tabela de models, e aqui eu tenho o model user, que é o model do usuário, que faz uma associação com subscription, que é a inscrição, né? Então, eu tenho essa tabela aqui, esse model aqui, que se comunica com o model streamer, como eu havia mostrado para vocês no modelo de dados, que também o usuário pode se comunicar com a tabela live, com o meu model live, através do message e através do watching. Que são quando ele for enviar mensagem ou quando ele for assistir a uma determinada transmissão. Beleza. E aqui, esse arquivo app-test é onde eu vou ficar a maior parte do meu tempo, porque assim, eu poderia executar isso tudo no console do Rails, mas como é muita linha, às vezes a gente pode cometer alguma falha, prefiro colocar no arquivo auxiliar e executar esse arquivo aqui no meu terminal embaixo.
Só me dá um feedback aí no chat, quem estiver assistindo, se a fonte está num tamanho bom para vocês lerem. Porque eu sei que quando eu compartilho a tela assim, costuma ficar meio ruim. Dá só um feedback para mim rapidinho, que eu vou olhar aqui quem mandar mensagem. Se ninguém responder, eu vou continuar assim, e aí quando alguém pingar aí o chat, eu aumento mais a fonte, se for o caso. Bem, eu vou deixar assim, então, qualquer coisa, só chamar no chat do YouTube que eu... Ah, tá ok, beleza, tá maravilhoso, ok, fechado. Estão falando que tá ok aqui, tá tranquilo. Maravilha, tá. Então, eu vou continuar assim, se precisar aumentar a fonte, vocês me avisam. Beleza. Nossa primeira pergunta lá era: quantas mensagens foram enviadas numa live ou numa transmissão? Aqui eu tenho uma Jane chamada Awesome Print, que é para poder printar as coisas mais bonitinhas, mas como eu estou lidando aqui com um arquivo .rb de script, não vai fazer muita diferença. Primeira pergunta: quantas mensagens foram enviadas numa live? Isso aí a gente consegue fazer de uma maneira até simples, utilizando o Active Record mesmo. Posso vir aqui e printar, por exemplo, vou chamar aqui o meu model live, chamar o meu primeiro registro com live.first, vou chamar a associação que o live tem com messages, que eu tenho essa associação no meu model, então vou colocar aqui e vou dar um count. Isso daqui, basicamente, já responde a minha primeira pergunta, que é: quantas mensagens foram enviadas numa live? Aqui eu estou pegando uma live qualquer e estou fazendo a contagem de registros que ela tem lá. Espera a execução aqui, beleza, ele trouxe aqui 513. Então, minha resposta foi dada, tenho 513 mensagens enviadas na primeira live que foi registrada no meu banco. Se eu quisesse procurar uma live qualquer para trazer isso, eu poderia dar um find aqui de qualquer forma, mas vou pegar o first aqui, que é uma saída mais rápida. Segunda pergunta: qual é a média de tempo que as pessoas assistiram uma live? Isso também eu consigo fazer de maneira simples, que eu posso vir aqui, por exemplo, colocar um live.first. Posso chamar a associação watchings, que é quando a associação que eu tenho com o meu model watching, que é quando alguém assistiu a uma transmissão. E aqui eu vou chamar o método average, que ele tira a média aritmética de registros, e aqui eu vou chamar o duration in seconds, que é a quantidade de segundos que cada pessoa assistiu a live. Então, basicamente, eu estou conseguindo aqui extrair a média aritmética de tempo que uma pessoa conseguiu assistir a uma determinada live. Ele trouxe aqui para mim 2.680 segundos. Deixa eu comentar isso daqui. E aqui eu vou dividir isso por 3.600 para a gente poder ter esse resultado em hora. Então, beleza, uma pessoa assistiu em média 3,5 horas de uma determinada live que eu peguei no meu banco. Beleza. E Daniel, se eu quiser saber cada um desse para cada live, eu consigo? Consigo. Eu posso vir aqui, chamar o meu método, o meu model watching, fazer um join com live, que eu tenho essa associação no meu model, que por sua vez faz associação com o streamer. Na verdade, acho que eu nem preciso de associação com o streamer ainda. Isso vai ser para uma próxima pergunta, mas eu vou deixá-la aqui. Vou dar um group pelo Lives ID. E aqui eu vou chamar também o meu average duration in seconds. Isso daqui é para tirar a média aritmética de cada live. A média aritmética de pessoas, de horas que as pessoas assistiram a cada live. Deixa eu salvar aqui e executar novamente. Opa, ele trouxe um problema. Duration in seconds. Aqui. Esse ponto aqui não era para existir. Se eu vier aqui e executar novamente, beleza, ele trouxe a média de segundos que cada pessoa assistiu uma live. Então, sabendo aqui que eu tenho, por exemplo, 100 transmissões no meu banco. Para mensagem, isso não vai ser muito diferente. Eu só vou copiar aqui e colar. Então, eu vou trazer aqui o message. Essa associação vai ficar igual, porque, no fim das contas, eu estou fazendo uma associação com live também. E aqui, em vez de tirar a média, eu vou dar um count, que é para eu poder fazer a contagem. Vou limpar aqui os registros e executando agora, ele vai trazer para mim
a quantidade de mensagens que ocorreu em cada live. Isso, para mim, por enquanto, resolve o problema. Beleza. E se eu quiser saber isso, trazendo o nome de cada streamer, eu consigo fazer isso? Consigo. Eu vou copiar um trechinho de código aqui, já vou explicar para vocês, que ele não fica muito diferente disso daqui, não. Basicamente, eu estou agora partindo do meu model live, que é o meu modo de transmissão, estou fazendo o join com streamer e com messages, e aqui eu estou dando um select, onde eu estou pegando o ID da live, estou pegando o nome do streamer, que aqui eu fiz o meu join com streamer e com messages, e aqui é onde eu estou começando a utilizar uma operação que eu coloquei direto na string do meu select, onde eu estou dando um count de mensagens, e aqui eu estou agrupando pelo ID da live e pelo nome do streamer, e aqui eu estou batendo um wall para ele poder trazer tudo para mim. Isso tudo porque agora eu quero trazer também o nome do streamer para a jogada. A gente já vai entender por que eu fiz essa nova organização. E olha só, ele trouxe aqui para mim o objeto da transmissão, o objeto live, trouxe o ID, trouxe o nome. Então aqui, por exemplo, eu tenho o leitor em comum, que teve 475 mensagens, então essa live de ID 100 é dela. Tenho aqui a periférica, que trouxe 553, essa live de ID 99 é dela. Tem aqui, por exemplo, o Pokémon BR, que a live de ID 96 é dele, que tem 470 mensagens. Então, beleza. Eu consegui incluir aqui agora o meu model de streamer, o model da pessoa que transmite, para eu poder trazer o nome. Só que assim, dá para usar string? Dá, mas eu consigo deixar isso um pouco mais elegante para evitar ficar colocando as operações todas na mão? Consigo, e é aqui que a gente consegue começar a olhar um pouco mais, com um pouco mais de carinho para o Arel Table. O que eu vou fazer aqui? Eu primeiro vou comentar esse código. Deixa eu colar ele aqui novamente. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou instanciar o meu objeto de tabela do Arel e armazenar numa variável. Então, basicamente, eu vou criar aqui uma variável message, porque já que eu estou contando as mensagens aqui, eu quero carregar a minha tabela de mensagem pelo Arel para eu poder chamar uma operação de contagem por ele. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou simplesmente digitar o meu model, que é um message, e vou chamar um método chamado ArelTable. Isso daqui, ele já vai criar uma instância da tabela do Arel e armazenar dentro da minha variável de message. Isso daqui, ele é bem análogo a fazer isso daqui, ó. Poderia fazer dessa forma também. Arel, table.new, messages. Essa forma da linha 33, que é o que eu acabei de digitar com areltable.new, e essa forma de message.areltable, elas são análogas. No fim das contas, eles estão criando um objeto do ArelTable para a tabela messages. Mas como o nosso Active Record ele é inteligente o suficiente para saber que o model message se comunica com a tabela do banco messages, esse método ArelTable do model já traz o meu objeto ArelTable para a tabela correta. Beleza. Então, aqui eu armazenei um objeto da tabela do ArelTable. Agora, aqui eu vou apagar essa query que eu coloquei do count. E aqui na frente eu vou chamar o seguinte. Eu vou acessar a minha tabela do ArelTable. E aqui entre colchete eu vou passar o nome do campo que eu quero acessar. Aqui em cima, se a gente for ver, eu dei um count no meu messages.id. Então, para eu poder contar os IDs novamente, eu vou primeiro chamar o meu campo ID aqui no messages. E vou chamar a operação count. Dessa forma, ele está contando a coluna ID da minha tabela mensagem. Beleza, vamos executar esse negócio agora para ver se ele vai trazer o resultado igual que o que a gente tinha antes. Olha só, ele trouxe aqui para a gente. Da mesma forma, leitor em comum, com a live de 100, 475 mensagens, periférica, com a live de 99, 533 mensagens. Ele trouxe para mim exatamente o que eu estava querendo, como eu tinha antes, sem o ArelTable. Só que, se a gente for ver, por mais que ele gere aqui um objeto para a gente, no model live,
esse campo aqui ficou com um nome meio estranho, né? Ele ficou feio. Como é que eu vou acessar isso pelo meu objeto? A gente pode melhorar isso. O Arel Table também aceita a gente dar apelidos para uma determinada coluna, assim como a gente faz com select. Quando a gente coloca, por exemplo, select messages.id as message ID. Da mesma forma, ele aceita que a gente faça, o Arel Table consegue construir essa query para a gente. Então, aqui depois do meu count, eu vou colocar um ponto as, e aqui eu vou colocar string count. Eu estou pedindo para ele nomear esse campo de uma forma mais bonitinha. E se eu executo novamente, ele traz aqui para mim agora com o nome count. Então, eu consegui simplificar o nome da minha coluna. E uma curiosidade é o seguinte, a gente pode pensar, nossa, mas então o Arel Table se comunica com o model, que se comunica com o banco, então o Arel Table sabe quais são as colunas que tem lá e os tipos, assim como o Active Record. Na verdade, não. Isso é uma coisa bem importante, o único intuito do Arel Table é construir query. É só isso que ele faz. Então, essa operação aqui, por exemplo, eu não preciso estar necessariamente dentro de uma operação do Active Record. Eu posso simplesmente pegar esse message ID count que eu dei e imprimir ele aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, um toSQL, ele vai imprimir qual é o SQL que essa operação está gerando no fim das contas. Olha só. Ah, tá, porque o message aqui eu comentei, não posso comentar. Porque senão eu não consigo usar o meu objeto Arel Table. Olha só, ele retornou aqui para mim a string que essa operação do Arel Table gera. Então, no fim das contas, ele só está preocupado em construir query. Tanto consigo provar isso pelo seguinte. A minha tabela mensagens, por exemplo, ela não tem uma coluna chamada, sei lá, Daniel. Mas se eu utilizar ela aqui dentro, ele vai construir uma query como se mensagem tivesse uma coluna Daniel. Olha só, ele trouxe aqui, ó, count messages.daniel as count. Ou seja, o Arel Table não está preocupado se aqui dentro do seu colchete você vai digitar uma coluna que existe ou não. Ele vai pegar esse trem que está aqui e vai gerar o seu objeto de construção de query. É só isso que ele faz. Então, ele não tem nenhum tipo de comunicação para validar model, nada do tipo. Ele só vai construir query. Isso é bem importante saber para a gente não se perder no meio do caminho, achando que, por exemplo, o Arel Table vai validar alguma coisa. Não. Então, assim, ele é bem direto ao ponto. É construir query e ponto final. Beleza. Com isso em mente, agora a gente vai para a nossa próxima pergunta, que é quais streamers começam com a letra P? Para fazer isso, e sabendo que a gente já conhece um pouquinho do Arel Table, eu poderia até usar a operação like através do where, mas eu não quero fazer isso. Eu vou utilizar uma operação do Arel Table para fazer isso também. Primeiro, eu vou pegar uma variável chamada streamer, e dentro dela eu vou chamar o meu model streamer e vou chamar o Arel Table aqui. Então, beleza, na minha variável agora eu tenho um objeto Arel Table da tabela streamers. Para poder filtrar todos os streamers que começam com a letra P, como que a gente faria, por exemplo, no Active Record? Eu poderia colocar aqui um streamer.where name like. Isso funciona? Até funciona. Porém, a gente começa a ter um problema aqui que é o seguinte. Quando eu ponho esse like aqui, ele pode funcionar para o SQLite? Pode funcionar para o SQLite. Ele pode funcionar para o MariaDB, para o MySQL? Pode. Ele pode funcionar para o Postgres? Também pode, só que o like ele pode funcionar diferentemente também em cada banco. Vou dar um exemplo. No MySQL, por exemplo, o like ele é case insensitive, ou seja, ele não diferencia maiúsculo e minúsculo. No Postgres, ele já diferencia. Então, para o Postgres, para eu poder usar o like sem ser case sensitive, sem que ele diferencie maiúsculo e minúsculo, eu preciso usar o iLike. Só que como aqui eu estou utilizando o SQLite, eu posso utilizar o like normal. Só que é muito ruim a gente ficar um pouco refém desse tipo de coisa, dependendo do banco. O Arel Table ele já tem uma inteligência para isso também. Então, em vez de eu utilizar a query chapadona assim, eu posso vir aqui e colocar um streamer. Vou acessar aqui agora o meu atributo, o meu campo name da tabela.
E aqui, depois de acessar esse campo name, vou chamar uma operação chamada de matches. Esse matches do ArrowTable, ele vai justamente gerar o like. E aqui eu vou colocar um P%. Isso daqui ele vai realmente gerar o meu streamer where name like P, que é justamente os streamers que começam com a letra P. Se eu executar isso daqui, ele vai trazer aqui para mim a Pokémon, a Apache Codes e a Periférica, que são os streamers que começam com a letra P. Beleza. Eu vou agora imprimir essa query aqui. Deixa eu ver se consigo imprimi-la. Deixa eu ver se consigo imprimir-la aqui, pessoalmente. Se conseguir, melhor ainda. Juliano, é bem da hora mesmo, viu? O ArrowTable dá uma salvadinha de vidas. Olha só, ele já gerou aqui para mim um like. Só que o interessante é, se eu tivesse no Postgres, por exemplo, o ArrowTable já tem inteligência suficiente para se comunicar com o drive da aplicação, da minha aplicação. Por exemplo, estou usando o Postgres. Ele se comunica com o drive do Postgres e aqui, em vez de like, ele colocaria o iLike. Então é muito importante essa parte, porque eu sei que é só uma operação de like e iLike, mas isso pode trazer algum dano à nossa aplicação na hora de consulta, na hora de filtro, e isso também pode ser um divisor de águas na hora de a gente tornar a nossa aplicação um pouco análoga a que tipo de banco ela está usando. Então, isso daqui pode ser um diferencial nesse motivo. Então, para casos como esse, eu, por exemplo, eu já tenho utilizado o ArrowTable para poder fazer esses filtros de like nos meus apps, porque ele justamente já traz isso daqui para mim, conforme o drive do banco que ele se comunica. Então, trouxe aqui os streamers que começam com a letra P. Beleza. Se a gente for ver, a nossa fase 1 está concluída. E agora, a gente vai entrar na fase 2, que é onde a gente vai começar a ter uns problemas um pouquinho mais complexos para resolver. E na fase 2, eu vou ter apenas 2 perguntas. E a primeira dela é: quantas mensagens cada streamer teve na sua última live? Beleza. Pensando nisso, primeiro eu tenho que saber qual foi a data da última live de um determinado streamer. Então, copiando aqui da minha colinha, eu poderia ter isso daqui, por exemplo, inicialmente. Começando com isso, eu consigo saber, por exemplo, olha, eu tenho 5 streamers no meu banco. Eu sei que a última live deles, aqui tá uma diferença, como eu executei um dev prime, né, que eu fiz uma carga automática através de um arquivo de seed, do banco, do Rails, então ele só trouxe algumas diferenças de décimos de segundos aqui, mas isso a gente vê que são datas diferentes. A gente consegue perceber que, no fim das contas, são datas diferentes, por mais que sejam centesimais. Então, beleza, eu peguei qual é a data máxima das lives dos streamers. Beleza. Dá para tentar alguma coisa com o Arel? Dá para tentar alguma coisa com o Arel. Eu posso, por exemplo, ter isso aqui, olha. O que eu estou fazendo aqui? Estou armazenando uma instância do ArrowTable numa variável live, do meu model live. Estou pegando o meu model streamer e estou armazenando uma instância do ArrowTable dentro da variável streamer. E aqui dentro eu estou simplesmente armazenando uma variável, qual é a data máxima a data máxima da live de cada streamer, e armazenando aqui dentro dessa variável last streamer live. Se eu conseguir executar isso daqui, ele provavelmente vai trazer para mim o mesmo resultado, mas agora com a minha operação aqui. Então ele trouxe 5 resultados também, e aqui ele trouxe a data máxima de cada live. Beleza. Daniel, já tenho aqui a data máxima, então agora é só eu botar a mensagem também e dar um count. Aí eu estou resolvido. Então vamos lá. Message. Vou armazenar aqui o model message, instanciar o ArrowTable e armazenar dentro dele. E como agora eu só preciso contar a mensagem, eu vim aqui dar um messages id.count. E claro, aqui eu tenho que dar um join também com messages, porque eu estou na minha live aqui. Então, se eu for limpar agora o meu console, vou executar novamente. Não reconheceu messages. Sim, é porque aqui, essa variável aqui que está instanciando o ArrowTable é a message, não é messages. Beleza, eu vou executar aqui novamente.
aqui a gente começa a ter um ligeiro problema. Se a gente for lembrar do que a gente viu lá anteriormente, a gente tinha uma média aí de 410, 430 mensagens para uma determinada transmissão. Só que agora ele está trazendo para mim 9.000, 10.000, 10.091, 9.800. Por que isso está acontecendo? Porque no fim das contas, como eu estou agrupando aqui pelo streamer, essa contagem também, ela não está vindo agrupada pela live. Ela está vindo agrupada pelo streamer. Então aqui, o que ele está trazendo para mim no fim das contas é a data da última live do streamer e quantas mensagens ele teve no total de todas as lives dele. Porque esse agrupamento meu, ele só está sendo feito pelo ID do streamer. Eu não faço nenhum agrupamento mais. Então, para poder resolver isso, a gente tem que descer um pouquinho mais a escada e começar a mexer com associação no Areotable. E para poder fazer isso, eu vou copiar aqui o código, porque assim, é um código que digitar seria um pouco complexo, mas eu vou copiar tudo aqui e eu vou explicar para vocês parte a parte dele. Ele ficou um monstrinho, mas não precisa assustar que ele é uma coisa que a gente vai conseguir compreender bem. Tá? Deixa eu apagar aqui e vou colar de novo. Olha só, vamos lá, ele ficou grandinho, mas vamos lá, parte a parte. Primeiro, igual eu tinha feito anteriormente, objeto Areotable de live dentro da variável live, objeto Areotable de streamer dentro da variável streamer, objeto Areotable de message dentro da variável message. Show de bola. Para poder fazer essa operação que eu quero, eu vou ter que trabalhar com subquery. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando o meu objeto do Arel, estou chamando esse método project, e esse método project aqui, ele gera um select pelo Areotable, ele gera uma query select. E aqui dentro eu estou dando um select no ID do streamer, na minha variável, na minha tabela live, e estou buscando qual é a data da última live que esse streamer fez. Então, na verdade, eu estou agrupando a data da última live pelo ID do streamer. E aqui, então, eu estou fazendo esse agrupamento pelo streamer ID. E aqui eu estou chamando, eu estou dando um apelido para essa query aqui de streamer last lives. Deixa eu comentar esse pequeno código aqui, porque eu vou mostrar para vocês a query que ele vai gerar. Só um momentinho. Aqui eu vou dar um streamer last lives. Ele acabou gerando um objeto. Faltou eu dar um ToSQL aqui. Só um momentinho. Aí, isso, acho que agora vai. Beleza, olha só. Esse código que eu criei aqui, como eu falei com vocês, o Ariel só se preocupa em construir query, ele criou uma query para mim. Deixa eu dar um putz, que eu acho que vai ficar melhor sem os escapes de aspas aqui. Ah, ficou melhor. Então, como eu falei com vocês, o Ariel só se preocupa em construir query. Esse grupo de método que eu chamei, o project, o group e o s, ele na verdade gerou essa query aqui para mim. Ele gerou então um select, streamer ID, um max live start date, from lives, group by streamer ID, e chamou esse conjunto aqui de streamer last lives. Então, na verdade, ele gerou essa query para mim. Agora, eu sei que isso daqui ele está com formato de subquery. O que eu tenho que fazer agora é colocar ele dentro de uma query que eu quero buscar a contagem de mensagens. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar esse putz que eu dei, e aqui eu vou descomentar o resto desse código aqui. Olha só, então a primeira parte que a gente vai fazer aqui, deixa eu indentar o código para não ficar bagunçado. Tá bom assim, beleza. Eu estou pegando aqui então o meu model live, estou dando um join com streamer e com messages, e aqui dentro eu estou dando um outro join, onde eu vou criar uma subquery, onde eu vou fazer um join com a subquery que eu criei aqui em cima. Porém, para fazer isso, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou chamar o meu Areotable live, vou dar um join com a subquery que eu criei aqui em cima. Então, eu estou aqui utilizando o Areotable para poder construir a subquery. Então, eu estou fazendo isso daqui para construir a subquery. Estou falando com ele, olha, dá um join para mim com a subquery que você criou antes. E esse join ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai conectar o campo streamer ID da minha tabela live
e vai conectar o campo streamer ID da minha subquery streamer last lives que eu armazenei nessa variável. Então, olha só que interessante. Eu consigo, inclusive, acessar um campo que eu criei numa query pela Arel Table. Tanto que eu criei esse objeto aqui, que é uma consulta do Arel, e aqui eu estou acessando o campo que eu criei, que na verdade está aqui. Então, o Arel Table ele permite que eu vá profundamente numa query dessa forma. Da mesma forma que eu estou também dando esse join pelo start date da live, que ele tem que ser igual à data, que é o que eu coloquei aqui, do meu streamer Last Lives. Isso é bem interessante. Beleza. Isso é bem interessante, porque, no fim das contas, o que ele está construindo aqui para mim é o seguinte. O que esse join todo constrói? Ele constrói um join, lives, na verdade, o join lives já não existe, porque ele vai construir um join, aquela subquery toda que eu criei lá em cima, que é o que eu havia mostrado para vocês, que é essa daqui, e aqui ele vai gerar um on. Como eu chamei ela de streamer last lives, ela na verdade vai fazer isso daqui. Ó. Ele vai gerar aqui um lives.streamer id igual a streamer last lives id end live.startDate igual a streamer last lives date. Então, como eu ia falar com vocês, ele só constrói queries. Então, esse trecho aqui, ele está, na verdade, construindo essa query aqui para mim. Ele está construindo esse join. E aqui, no fim das contas, eu chamo esse join sources, que é um retorno para falar assim, ó, beleza, agora traz isso da forma que o Active Record entenda. Então, dessa forma, eu chamo um join do Active Record, consigo aqui dentro fazer todo o join do Arel Table e chamar o join sources, que é para ele comunicar bonitinho com o Active Record. E no fim das contas aqui, eu estou fazendo um agrupamento pelo Live ID e pelo nome do streamer, e aqui embaixo eu estou contando a quantidade de mensagens. Um pouquinho complexo, mas aliás, um pouquinho grande, mas quando a gente destrincha assim, a gente vê que a complexidade, na verdade, está mais associada ao tanto de nível que eu tenho que descer numa função do que literalmente a algo fora do nível. Então, isso aqui, na verdade, é só o Arel Table construindo query. É só isso. A gente construindo query programaticamente. Então, se eu trouxer esse resultado aqui, agora sim, ele está trazendo para mim, olha, eu sei que a última live da leitora em comum foi a live de 100 e ela teve 475 mensagens. A última live da periférica foi a live de ID 99 e teve 553. A última live do Tonho Codes foi a live de ID 98 e teve 477. A última live da Pat Codes foi a live de ID 97 e teve 487. E a última live do Pokémon BR foi a live de ID 96 e teve 470 mensagens. Então, a gente trouxe essa informação agora de forma verdadeira, porque a gente conseguiu, no fim das contas, construir as subqueries que a gente precisava construir. Show de bola! Então, a gente teve aqui a primeira resposta da nossa query mais complexa. Vou comentar ela aqui. E agora, a nossa segunda pergunta, que é: qual foi a média de horas de pessoas assistindo a última live de cada streamer? Isso daqui, a gente pode achar que a gente vai fugir muito desse modelo que a gente construiu em cima, mas não. Como o streamer e o usuário e a live, eles se comunicam da mesma forma por mensagem e pela tabela de watching, então eu vou tentar fazer aqui só através de substituição de valores. Beleza. Aqui então eu vou pegar o meu watching, vou criar essa variável watching, e aqui em vez do model message, eu vou pegar o model watching também e armazenar o Arel Table dentro dessa variável. Aqui eu vou deixar da mesma forma, porque ele está pegando a data da última transmissão do streamer. E aqui embaixo, eu vou substituir aqui no caso. Deixa eu ver. Streamer last live. Aqui, na verdade, vai ser o watchings, porque agora eu quero pegar a duração média. E aqui embaixo, em vez de pegar o message ID e dar um count, eu vou pegar o watching, que é a minha variável que está com o meu objeto de Arel aqui em cima. Vou pegar o duration in seconds dele.
E aqui eu vou chamar o método average. Opa, average. Só lembrando o seguinte, esse método average aqui, ele não é o mesmo do Active Record. Esse método, ele é um método que vai construir o select AVG do SQL. Então, esse método do Arel Table e o método average do Active Record não são o mesmo. O do Active Record, no caso, ele calcula direto, ele encerra a minha query, calcula, e o do Arel Table aqui, ele está construindo a query AVG para mim. Então é bom a gente ter isso em mente. Beleza, eu acho que está tudo correto aqui. Vamos executar para ver se não tem falha nenhuma. Vamos lá. Aqui, ele trouxe para mim a média de segundos que cada pessoa assistiu às lives. Esse era o nosso último problema. Só que assim, a gente consegue melhorar esse problema porque ele trouxe esse negócio em segundo. Eu queria saber isso em hora. Será que eu posso pegar isso daqui e dividir por 3.600? Vamos ver se ele funciona. Vamos lá. Vou executar de novo, vamos ver se ele vai trazer isso em hora para mim agora. Ele trouxe em hora. Só que, vamos lá. Eu havia falado para vocês que o Arel Table só constrói query. E aqui eu estou colocando uma operação no meio do caminho. Como que ele vai saber essa operação sendo que ele constrói query? É aí, gente, que tem uma coisa que eu achei fenomenal no Arel Table. Essa operação de divisão que está aqui, ela não é uma operação matemática. Isso é uma operação de divisão que o Arel Table tem internamente para construir query. Tanto que eu vou dar o seguinte exemplo para vocês. Olha só que interessantíssimo isso, que eu achei assim magnífico quando eu descobri. Eu vou comentar esse Last Lives aqui, eu vou só imprimir isso daqui. Vamos ver se ele vai trazer a query para a gente. Olha só, ele trouxe a query para a gente. Então, o que esse negócio está fazendo aqui? Na verdade, o Arel Table também tem um método de divisão, que na verdade ele funcionaria dessa forma, só que como o Hub ele é bonitão e deixa a gente usar operação matemática sem parênteses, sem ponto, ele consegue implementar esse método que fica parecendo literalmente um cálculo matemático e consegue construir uma query com isso para a gente. Então eu consigo, inclusive, apelidar isso aqui de, sei lá, média. Olha só o que ele vai trazer aqui para mim no fim das contas. Ele trouxe o Node e faltou o ToSQL aqui. Vamos lá. Então, ele construiu aqui para mim a query que é o AVG, porque eu tenho a operação average aqui, do meu Watching Duration in Seconds, que é o que eu coloquei aqui, dividido por 3.600, que é essa operação que eu fiz aqui, e ele apelidou esse negócio de média. Então, aqui dentro da minha query, eu conseguiria fazer isso daqui, ó. Ponto S média. Se eu descomentar agora e deixar tudo executar como deveria, olha só, ele trouxe para mim agora a média em horas. Então, assim, eu acho que isso foi uma das sacadas mais fenomenais que eu vi no Arel Table, assim, que é visível para a gente, que a gente consegue simplesmente usar uma operação que a gente acha que é uma operação matemática, mas ele, no fim das contas, lá por baixo dos panos, ele está pegando isso tudo e está transformando em query. E é aqui que eu quero finalizar para vocês os nossos probleminhas de Arel Table. Por mim, tá encerrado e estou aberto a dúvidas de vocês. Deixa eu colocar umas referências que eu tive aqui. Falar um pouquinho do Arel foi um pouquinho complicado de achar, tive que pesquisar um pouquinho. Mas, na verdade, o que eu gostei de ver muito sobre o Arel Table foi essa RailsConf do Cameron Dutro, que ele fala sobre o Arel, que eu achei muito boa. As docs do Arel são excelentes também. E também tem um link do meu GitHub que eu vou passar para vocês depois. E tem minhas redes sociais para quem quiser me seguir, me acompanhar. Estou aqui com o Twitter e o meu GitHub. Tem o meu Instagram, que é o moreto.daniel, porque é Cataro da F Moreto no Instagram. E quem quiser acompanhar também, eu estou com o Instagram que tá parado ainda, não tem nada, mas eu quero começar a falar de código, de hub, de programação lá, que é o Memento Code. Quem quiser aparecer lá, fica à vontade. Eu acho que em breve vou ter alguma coisa. E eu acho que eu vou transformar essa palestra num vídeo do YouTube para
para deixar para a galera poder usufruir. E quem tiver afim também, eu estou iniciando esse projetinho do Ruby Museum, que eu subi um arquivo, um Jack no meu GitHub, para deixar algumas histórias de Hub para a posteridade. E assim, ele não tem nada, mas eu queria muito que a comunidade cooperasse e mandasse histórias de pessoas, de eventos que marcaram a vida das pessoas, para a gente poder criar uma história do Hub aí e deixar para a galera usufruir. E é isso. Aqui para mim tá encerrado. Boa, Daniel. Muito bom conhecer. Eu tinha visto uma outra palestra sua já venho vendo algumas coisas, acho muito bacana o processo do Arel. Como a Juliana falou aí, devíamos ter começado isso muito antes, aprender sobre isso. É muito bacana mesmo. Tem uma pergunta aqui, o Alan César, ele estava perguntando, sempre tentei achar algumas documentações mais específicas do Arel e sempre tive dificuldade, já que a Gen foi absorvida pelo Active Record. Consigo docs mais específica do Arel? Então, tem a doc que eu mostrei no link. Foi assim, a única documentação que eu achei praticamente. Eu não achei muito material de Arel, o que eu tive que aprender foi fuçando, vendo o que funcionava. Esse negócio da divisão, da multiplicação que eu mostrei mesmo, que eu dividi por 3.600, foi um teste que eu fiz e falei, funcionou. Como é que ele fez isso? Eu fui tentar entender, fui pesquisar e vi que ele utiliza aquilo como operação nativa mesmo. Boa, mas tem as docs do Arel que eu botei na apresentação. Que eu vou botar também no GitHub para a galera acessar. Legal. Alguém, se tiver mais alguma pergunta aqui para soltar? Acho que não. Tem mais alguma consideração, cara, que você quer fazer, Daniel? Não, assim, eu gostaria muito, assim, a Arel é uma coisa que pode melhorar muito a utilização das pessoas por meio de banco de dados, mas eu acho que é muito importante também que, como ele constrói query, a gente tem uma noção do que o banco está fazendo por trás. Assim, o bom dele é que a gente consegue, de forma programática, transformar aquelas coisas que a gente deixa em texto plano nos nossos selects, a gente consegue transformar isso numa operação, né? Que isso para mim é muito valioso. Mas é bom que a gente precisa manjar mais de banco de dados também, entender o que está sendo feito por trás, porque assim, a gente pode chegar a operações a ponto de ter subqueries mais complexas no fim das contas. Então, alguém que está começando assim, o que você indica para eles, assim, os primeiros passos para utilizar o Arel? Primeiro passo, eu começaria pelo matches. Entende um pouquinho como é que o matches funciona, quais são as operações de count, de match que ele faz, aquela operação básica de contagem, de average, de média, né, que ele faz pelo banco, e depois parte para fazer join com subquery, construir subquery, que aí fica mais... o negócio fica mais profundo. Beleza. Cara, brigadão, obrigado pelo seu tempo, sensacional mais uma vez estar com você aí.